além de absorverem o impacto da força da chuva quando cai no solo. Em uma área desmatada, a força da água ela é muito grande e ela pode então causar aí o que nós chamamos de erosão. Em uma área desmatada, a força da chuva compacta lentamente os grãos do solo, tornando-os menos permeáveis à passagem da água até os lençóis freáticos. Se os mananciais subterrâneos não são abastecidos de forma adequada, as nascentes diminuem o volume de água que formam os riachos, córregos e muitas vezes até podem desaparecer. Aqui nessa imagem a gente está vendo a nascente. Então, a nascente de um rio, por exemplo, ela é assim. Nós também já vimos isso anteriormente. E aí ele diz que outra função fundamental das árvores na floresta é a proteção contra a erosão que eu falei anteriormente. Então, as raízes das árvores elas mantêm aí o solo no lugar e nas bordas dos rios, evitando que esse solo seja levado pela correnteza para um corpo aí d'água. Em áreas desmatadas, o vento e a chuva levam a terra solta até regiões mais baixas dos territórios, onde esses corpos de água estão. O acúmulo de sedimento no leito dos rios faz com que ele se torne cada vez mais raso e, aos poucos, assoreados, podendo até desaparecer, ou seja, significa que esse curso do rio ele pode ser alterado, significa que esse rio pode desaparecer, tudo isso por ações do homem também. As florestas estão diretamente relacionadas ao equilíbrio do ciclo hidrológico, por meio do processo de evapotranspiração. O que é esse processo? Então, esse processo são quando as plantas liberam a água na forma de vapor, ou seja, na forma gasosa, e vai para a atmosfera. Quanto maior a quantidade de árvores no ambiente, maior será a umidade do ar. E quando consideramos a transpiração de grandes áreas das florestas, nós percebemos que isso equivale a um volume muito grande de água. Hoje, sabe-se que a chuva que cai na região sudeste do Brasil, por exemplo, ela vem da umidade gerada pelas árvores da Amazônia. Sobre a floresta amazônica, a água condensa-se na atmosfera na forma de nuvens e é carregada pelos ventos na direção sul. Esse fenômeno ficou conhecido por rios voadores. E desse modo, quanto maior for o desmatamento da Amazônia, maior serão os efeitos climáticos na região sudeste. Eu vou deixar um documentário aqui de rios voadores para vocês assistirem. Esse documentário é bem legal e ele explica melhor aí como isso acontece, por que são chamados de rios voadores. E aí nós temos depois falando do desperdício da água e das ações coletivas e individuais. Então ele diz aí, o uso racional da água também envolve evitar o desperdício que pode ocorrer na captação, na distribuição e no uso de água nas residências e nos comércios. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, quase 40% da água tratada no país é desperdiçada por conta de vazamentos nas tubulações. E na distribuição em ligações clandestinas, entre outros problemas. Por isso, as medidas de gestão pública são fundamentais e importantes para a proteção desses recursos. Em geral, as empresas que têm essa concessão pública, elas realizam o tratamento e a distribuição da água nos municípios. É função do prefeito e de toda a sua equipe fiscalizar as atividades dessas empresas e auxiliá-las a tomarem medidas para reduzir o desperdício na rede de distribuição, como a troca de encanamentos antigos, por exemplo. Já os cidadãos, eles podem comunicar aos órgãos competentes a ocorrência de vazamentos nas ruas ou nos seus bairros. Então, aqui ele mostra pra gente nessa imagem o vazamento de um encanamento que contém grande perda aí de água. O desperdício ele também vai ser muito grande nas atividades cotidianas, ou seja, a gente, através de medidas que podem ser individuais ou coletivas, podemos reduzir também a quantidade de água desperdiçada. Então, medidas que nós já sabemos, mas que às vezes nós não fazemos por algum outro motivo. Então, primeiro aqui ele fala para sempre fechar a torneira ao escovar os dentes, usando a água apenas no momento de enxaguar a boca e de lavar a escova. Depois, ele fala pra gente não tomar banhos muito demorados, nem ficar brincando no chuveiro.
Um banho de aproximadamente 10 minutos é suficiente para a realização de toda a higiene do nosso corpo. Ah, o meu irmão fica meia hora no chuveiro, eu fico 20 minutos. Enfim, cada um tem que ter a sua consciência. O que a gente pode fazer é conscientizar o próximo. Outra medida, ao lavar a louça, mantenha a torneira fechada, abrindo apenas para o enxágue. Nunca despeje líquidos oleosos, ou seja, óleo, na pia. Esses resíduos eles contaminam a água e tornam o tratamento do esgoto mais caro e mais difícil. A maneira correta é colocá-los dentro aí de garrafa PET, e essas garrafas depois elas podem ser dadas para quem faz sabão. Em alguns postos de coleta, quando você entrega a garrafa de 2 litros, você ganha 2 pedrinhas de sabão. Outra medida, para lavar as roupas da máquina, junte o maior número de peças, lavando as roupas de tecido ou de cores semelhantes de uma só vez. Então, dessa maneira, a gente diminui a quantidade de água. A água da última lavagem de roupas, ela pode ser armazenada e reutilizada, por exemplo, para lavar o chão, lavar tapetes ou lavar as áreas externas da casa. Outra medida, não use mangueira para lavar carro e quintal e calçada. Prefira sempre vassouras e baldes, porque a mangueira a gente não controla a quantidade de água que sai. Já no balde, sim. Verifique os rótulos dos produtos de limpeza e dê preferência para aqueles que agridem menos o ambiente, como os produtos que são chamados biodegradáveis. Ou seja, significa que ele se degrada muito mais rápido na natureza do que um produto que não seja biodegradável. E no verão, é melhor regar as plantas logo cedo ou ao entardecer, já que a evaporação ocorre de maneira mais lenta do que nas horas mais quentes do dia. Então, essas são algumas das medidas. Tem muitas outras que nós podemos e que façamos aí em casa, né? Que nós fazemos já no nosso dia a dia. Como exercício, nós vamos fazer a segunda parte, página 163 toda. Página 164, exercício 5, 1 e 2. O 2 vai fazer apenas a letra A. Depois, na página 166, vai fazer o exercício 4 e 6. E a página 167 toda. Então, recapitulando, página 163 toda, 164, exercício 5 e 1. O exercício 2, apenas a letra A. Página 166, exercício 4 e 6. E 167 toda. Tudo bem? Bons estudos para vocês. Beijos!